Olá, como vai você? Eu sou a professora Juliana Maia e estou participando desse super evento aqui, realizado pela BSSP Pensar Contabilidade. E vim conversar um pouquinho com você hoje sobre automação no escritório contábil. Algumas dicas, algumas percepções que eu tive em virtude da vivência que eu tenho. Vem comigo? Então, falando sobre a automação da empresa contábil, as dicas de ouro para acompanhar as mudanças e não ficar para trás. Mas primeiro eu preciso me apresentar. Bom, sou graduada em Direito e em Ciências Contábeis. Primeiro eu fiz Direito, depois eu fiz Ciências Contábeis, mas eu trabalhei a minha vida inteira dentro de um escritório de contabilidade. Sou pós-graduada em Contabilidade Empresarial e mestranda em Contabilidade Tributária. Então, como eu disse para vocês, eu já estou há muitos anos dentro do escritório contábil, desde muito jovem, e de um tempo para cá me tornei empresária contábil. Então, já estou nessa área há mais de 28 anos. Atuo como professora da BSSP há 2 anos e sou professora também parceira da NIT Treinamentos no curso de auditoria trabalhista. Bom, mas o que é automação? Automação é a integração da tecnologia nos processos de gestão da empresa, refletida em todos os departamentos e promovendo uma melhor execução nas atividades de sua empresa. Então, gente, quando eu penso em automação dentro de um escritório contábil, eu tenho que pensar que essa automação ela vem para melhorar esses processos que nós temos e que não são poucos, são vários processos, são vários detalhes, são vários detalhes que precisam ser observados, comunicação entre os setores, e a automação vem para facilitar esse dia a dia, né? Para facilitar essa comunicação e essa integração entre os setores. Então ele tem que a automação para acontecer dentro do escritório contábil tem que refletir numa melhora muito grande em todos os setores. Não adianta você automatizar, querer automatizar um escritório e trazer mais problema, mais trabalho. Na realidade, a automação ela tem que trazer facilidades, tem que trazer, né, a gente vai ver aqui, eficiência no que a gente, né, no que a gente faz. Bom, e por que então eu vou automatizar o meu escritório? Por qual motivo eu vou decidir automatizar esse escritório que eu atuo já há muitos anos e que vem assim desde sempre e sempre deu certo e nunca aconteceu nada, nós sempre tivemos sucesso no que nós fizemos, mas a gente precisa acompanhar o mundo, né? Sem contar que a gente tem um acréscimo significativo de trabalho. Lá atrás, muito antigamente, a gente não usava nem computador, era tudo na mão, escrituração das notas fiscais na mão, né? E aí começamos a usar computador, veio a internet, e com isso as obrigações acessórias, que são o terror, né, de um escritório contábil, começaram a aumentar, começaram a exigir cada vez mais de nós profissionais as informações das empresas, e sem informática a gente não conseguiria atender essa demanda, né? Não conseguiria atender essa situação, porque hoje a gente não consegue fazer uma declaração, um SPED, um e-social, se a gente não tiver informática associada à internet, né? E associado aí à nossa mão de obra, tá? Então houve essa transformação digital e que está acontecendo na realidade em todo mundo. Não é uma prerrogativa de um escritório contábil a transformação digital. A gente assiste aí várias palestras e sempre todos eles, quando vêm falar sobre a mudança do mundo, sobre a transformação digital que acontece no mundo já há alguns anos, sempre cita vários exemplos e um deles é a Uber, por exemplo, que é uma plataforma de transporte, né, e que não possui um veículo sequer, né, em seu ativo. Então, essa transformação digital, ela veio bater na nossa porta também. A gente precisa acompanhar essa transformação. E a gente está no momento. Alguns já se anteciparam, já entraram na transformação antes da gente, outros ainda estão atrasados, mas a gente precisa estar atento a essa mudança.
E para que a gente vai fazer isso? Para a gente também se posicionar no mercado contábil. Os novos empresários são empresários de um novo mundo, são empresários que pensam diferente daquele senhorzinho lá, dono da padaria, que levava o talãozinho enrolado num saco plástico junto com as notas fiscais que ele recebia para o seu escritório. Hoje o novo empresário, ele quer agilidade na informação, ele quer estar ligado com você no WhatsApp, ele quer mandar os documentos de forma digital, ele quer um atendimento digital e você precisa acompanhar isso, né? Você precisa estar atento nisso e também se posicionar no mercado, porque senão você vai perder espaço. Outra questão muito importante que faz a gente refletir sobre a necessidade de por que automatizar um escritório é porque ela vai trazer para nós uma oportunidade de algum novo trabalho. A gente vai ter condições de atender mais pessoas. Imagina o seguinte, você hoje deve ter uma equipe muito grande de funcionários e que estão já sobrecarregados, que você não tem como atender novos clientes, porque você não tem como mais atribuir novas tarefas a esses funcionários, porque hoje o seu escritório não está automatizado. Mas a partir do momento que você automatiza algumas questões desse escritório, a partir do momento que você melhora esses processos, você, com a mesma equipe que você tem, você consegue trazer novos clientes para sua carteira. Então, a automatização vai te trazer sim também novas oportunidades, tá? E a questão da mobilidade e da visão compartilhada. Hoje você vai atender um cliente, você consegue acessar o seu sistema via nuvem, lá no seu laptop que você levou lá para o seu cliente para fazer uma apresentação, para mostrar os índices contábeis dele, para mostrar algum tipo de problema que aconteceu na folha de pagamento, que você precisa alertá-lo do que está acontecendo, enfim. A mobilidade que a informatização te traz e que a automatização também te traz é muito importante, porque você se torna livre. Você não precisa estar preso num espaço físico para fazer aquele serviço. Você pode fazer aquele serviço em qualquer lugar. Na época da quarentena, né, no período que nós estivemos na quarentena, a gente viu os escritórios contábeis se transformarem da noite para o dia. Aquilo que eles achavam que não conseguiam fazer ou só conseguiam fazer dentro do escritório, eles perceberam que era possível fazer dentro de casa também. Então foi o envio dos funcionários todos para trabalhar em home office e a gente ainda conseguiu continuar dando atendimento e continuar cumprindo os prazos que a gente precisa cumprir, né? Então, continuando, quais são esses benefícios que essa automatização vai trazer para você, vai trazer para mim e vai trazer para qualquer outro colega, qualquer outro profissional que faça, que promova, que comece a desenvolver esse projeto de automatização dentro do seu escritório? Bom, primeira coisa é redução de custos. E aqui a gente está falando não só de redução de custos financeiros mesmo, né? Mas a questão da hora dedicada do trabalhador, do seu colaborador àquela atividade, você vai reduzir o tempo que ele gasta para fazer aquele processo, então você vai ter ele disponível para fazer outras coisas, para fazer outros processos, então você tem uma redução significativa nisso, né? Outro benefício que a gente tem é a questão da redução de erros, a redução de retrabalhos. Isso é custo para a gente também. O erro porque a gente vai ter que assumir a responsabilidade se tiver uma multa, se tiver alguma penalidade em virtude do erro. E o retrabalho porque é o tempo gasto novamente naquele serviço. E a gente sabe que o custo maior de um escritório contábil é a sua hora de trabalho, né? E esse custo é limitado, essa hora é limitada na realidade. A gente tem uma limitação de horas homem, né? E isso é muito caro, custa dinheiro. Então a necessidade, o benefício que a automação vai trazer para você de redução de erro e principalmente de redução de retrabalho é enorme, tá? Você vai otimizar processos, então aquilo que hoje talvez leve um dia para um colaborador seu fazer,
Com a automação, você vai conseguir fazer aí em meio-dia, em 30 minutos, em 5 segundos, ou até mesmo você vai chegar no escritório no primeiro dia útil e já vai encontrar semi-pronto, só para você fazer a validação e liberar. É impressionante, é muito interessante, né? A automação também traz a diminuição dos riscos de perda desses dados, porque a gente vai estar com isso tudo dentro de... Se você contratar aí um sistema, como o pessoal chama, em nuvem, você vai ter lá os dados guardados num ambiente extremamente seguro, que tem a responsabilidade sobre backup. E se você já passou pela tristeza de perder algum dado e ter que recuperar um backup ou descobrir que o seu backup não estava bom, você com certeza vai entender o que eu estou falando, a dor que é de perder dados. Bom, celeridade em processos de análise, como eu falei agora há pouco, a gente tem condições de deixar atividades programadas para que sejam feitas numa noite ou sejam feitas num fim de semana, e no primeiro dia útil, quando você chega no escritório, ou quando você abre o seu computador, você só valida as informações, você só faz a análise dos dados e faz a liberação, né? Então você tem uma celeridade no processo muito grande aí. E você ganha tempo para fazer atividades que agregam valor. E vamos combinar que o nosso cliente, ele não vê grande valor no cumprimento de atividades, né, de obrigações acessórias, naquilo que a gente já tem obrigação de fazer mesmo perante o fisco. Ele vê valor naquilo que a gente faz para ele, para trazer benefícios para ele, para a empresa dele. Então, o que a gente puder fazer de análise, de consultoria, para ele reduzir custos, para ele ter uma maior eficiência, isso sim agrega valor para ele. Então, você vai conseguir tempo para fazer esse tipo de atividade, porque você não vai estar tão absorvido naquela rotina de apenas cumprir as obrigações acessórias do seu cliente. Não é mesmo? Bom, continuando ainda os benefícios, a gente tem a questão da eficiência operacional. A gente melhora consideravelmente a eficiência daquele nosso funcionário. Então, se aquele colaborador que conseguia atender 10, 15 empresas, ao você automatizar alguns processos ou vários processos, você consegue que ele atenda mais 30 ou 40 empresas, né, na carteira dele. Então, você traz uma eficiência muito grande. E com isso você traz a capacidade de crescimento. Você tem condições de trazer mais clientes, de trazer mais empreendedores para a sua carteira, sem você aumentar o seu custo de mão de obra. Então isso é importantíssimo, né? Você cria também uma maior integração entre cliente e escritório. Como eu falei para vocês, hoje o empresário está muito diferente. Ele quer uma agilidade, ele quer uma informação pelo WhatsApp, ele quer uma reunião pela internet rápida, porque ele precisa da solução naquele momento. Ele não quer sair do escritório dele, da sala dele, para ir ao seu escritório para poder tirar uma dúvida ou esperar você ter agenda para você fazer isso. Ele quer resolver tudo no mesmo tempo, rápido. Às vezes a pergunta é simples, a resposta é mais simples ainda e você consegue resolver rapidamente. Então, essa utilização de ferramentas de informática para você fazer a integração entre você e o cliente é importantíssimo. O envio de documentos, né? Para que vai esperar o boy buscar o malote para trazer os documentos para você então fazer a digitação e fazer o cálculo dos impostos? Isso não existe mais, né? Isso você consegue resolver capturando os XMLs aí, né? Tem vários sistemas que fazem isso, ele enviando os documentos para você, compartilhando os documentos com você numa pasta aí na nuvem, e você consegue atendê-lo rapidamente, de forma muito segura e de forma que deixe ele também satisfeito com aquilo que você está entregando, tá? E com isso, gente, não tem outra destino que não o aumento da rentabilidade, porque a partir do momento que você consegue trazer mais receita para sua empresa, sem você aumentar os seus custos, você vai ter maior rentabilidade aí, sem dúvida nenhuma.
tá? Bom, e quais são as dificuldades? Porque até agora eu só falei coisa boa, eu só falei dos benefícios. Mas existem dificuldades sim, e dificuldades que são enfrentadas por diversos profissionais. A primeira dificuldade que a gente tem é a resistência à tecnologia, e aqui a gente entra em duas situações. A resistência do seu colaborador e a resistência do seu cliente. Eu já passei pela experiência de fazer uma implantação de um sistema novo já há muitos anos. Na realidade, eu queria migrar de um sistema para o outro, um sistema contábil para outro. Só que a minha equipe não abraçou a ideia. E eu investi dinheiro, investi tempo e não consegui fazer a migração do sistema. Eu tive que abortar o projeto, porque eu tive uma resistência muito forte naquela época, isso já vão aí acho que uns 20 anos, da minha equipe naquele momento para a mudança que eu estava propondo. Houveram alguns erros meus, sim, nessa questão, nesse projeto, né? Algumas coisas que precisavam ter sido feitas anteriormente que eu acabei não fazendo e por isso que eu não consegui o sucesso. Mas a resistência à tecnologia, ela é uma dificuldade sim para você fazer a informatização. Então aqueles funcionários que estão acostumados muito com aquela rotina, às vezes eles têm medo, sabia? Eles podem ter medo. Eles acham que ao você informatizar o seu escritório, ele vai perder o emprego, porque vai ter um robô no lugar dele. E não é assim que funciona. Você não vai substituir 2, 3 funcionários por um robô. Você vai colocar um robô, sim, né, para fazer aquilo de mais simples, aquilo que é repetitivo, aquilo que não precisa de não precisa de análise, não precisa de envolvimento humano para fazer, e você vai transformar esses funcionários em analistas e não mais digitadores, e eles precisam entender isso. A partir do momento que eles entendem isso, eles entendem que você não vai substituí-lo por um robô, ele abraça a sua ideia e ele topa a automatização do escritório, tá? Então a resistência com o funcionário você resolve com transparência, explicando para ele muito claramente o que você está propondo, o que você quer fazer e o que você busca. E aí, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que ele entende que ele não vai ser substituído, ele mergulha nisso com você e te ajuda a fazer essa automatização. Mas aí existe outra resistência, que é a resistência do cliente. Essa resistência é uma resistência bem difícil, tá? Principalmente se você já tiver um escritório antigo, um escritório aí que vem de anos, que vem com clientes muito antigos também, que ainda não fizeram sucessão para os seus filhos e que ainda estão trabalhando. Isso a gente encontra muito em cidade pequena como a minha, né? Eu moro numa cidade pequena. E aí a gente encontra resistência sim. Ele não quer digitalizar os documentos, ele tem dificuldade em gravar um arquivo OFX, por exemplo, que ele pegue no banco, ele tem dificuldade de usar o e-mail. Eu tenho uma cliente que até hoje, até outro dia, na realidade, ela não usava e-mail. A gente pedia para ela, dona fulana, vamos cadastrar um e-mail para a gente enviar os documentos para a senhora, porque todos os outros a gente envia por e-mail, ou melhor, envia pelo sistema. Mas essa especificamente a gente não conseguia. E aí veio a quarentena. Sabe o que aconteceu? Ela precisou passar a usar o e-mail. É claro que ela não tinha o e-mail para ser utilizado, então ela pediu ajuda à filha dela. E a gente passou a mandar a documentação para o e-mail da filha dela. Então assim, a gente tem essas dificuldades e eu tenho certeza que não é só dentro do meu escritório que eu encontro essa dificuldade, você também deve ter. E aí você vai ter que buscar alternativas para essas resistências do cliente, sabe? Num primeiro momento, talvez um treinamento para os funcionários, uma conversa muito franca, mas vai chegar num dado momento que você vai ter que dizer para ele, ou é assim ou não é mais. Ou o senhor procura outra pessoa. Mas isso vai ter que ser uma decisão sua. E você tem que dar tempo também para essa adaptação do cliente. Porque assim como o seu funcionário teve dificuldade em aderir a essa tecnologia, o seu cliente também tem. E aí você tem que, né? Vai chegar um momento que você vai ter que fazer a escolha.
dele, de mantê-lo na carteira ou não, em virtude dessas dificuldades. Mas eu acho que até você chegar nesse momento da escolha, você tem um caminho aí longo a ser percorrido, em que você talvez consiga mudar a ideia dele e ele abraçar essa tecnologia também, tá? Tem outro problema também muito sério, sabe qual é? Ué, eu vou passar a fazer o seu serviço, e aí que você percebe o quanto de valor que o seu cliente vê no seu trabalho. É nenhum, né? Essa é a hora de você mostrar que o seu serviço não é só esse, é esse e tantos outros, e que você pode trazer, melhorando aí com a questão da tecnologia, outros serviços para ele que vão ajudá-lo na gestão da empresa, por exemplo, tá? O desconhecimento da equipe, né? Às vezes você tem um sistema já implantado, você compra um sistema aí full, né, completão, mas você não sabe tudo que ele tem e a sua equipe também não, porque não foi treinada adequadamente, ou se foi treinada na época, como não colocou em prática, acabou não utilizando, né? E acabou caindo no esquecimento. Tem outro problema também, a rotatividade de equipe. Então, aquela equipe que foi treinada no momento da instalação do sistema, não utilizou o sistema, não colocou ele para funcionar 100%, entrou uma outra equipe que acabou não sendo treinada e você está lá pagando mensalidade daquele sistema e que a sua equipe não funcione, que ele não usa e que ele tem ferramentas ali muito legais e muito importantes que valeria muito a pena você parar para analisar, tá? E a falta de planejamento, que foi o que aconteceu comigo naquele exemplo que eu dei para vocês da resistência. Além, né, da resistência à tecnologia que eu encontrei dos meus funcionários, foi que não fiz um planejamento. Eu não coloquei as pessoas chaves no processo, sabe, no projeto. Isso é importante, você precisa identificar quem são as pessoas chaves do seu escritório e colocarem elas dentro desse planejamento de mudanças, de automação, porque elas vão te ajudar sim nesses momentos de resistência. Quando tiver umzinho da equipe um pouco mais resistente, essa pessoa que já está de braços dados com você, ela vai lá conversar com ele, sabe? Ela vai lá mudar a situação, vai lá mostrar para ele os benefícios que essa automação vai trazer. Assim como lidar com o cliente mais resistente também. Então, o planejamento de como que vai ser feito, o que vai ser feito primeiro, porque também você não pode decidir mudar tudo. Amanhã eu vou contratar todos os sistemas que forem possíveis e já vou implantar no meu escritório. Não é assim. Você tem que ver o seu momento, o momento do seu escritório e ir devagarzinho, passo a passo. Automatiza uma coisa, automatiza outra. Não é um processo rápido, é um processo que demanda tempo. Tudo bem? E aí, por onde começar? Justamente no planejamento. Então, eu vou primeiro verificar em que momento a minha empresa está. Eu tenho muitos clientes, meus clientes são todos são de comércio, são de serviço. Quais são as ferramentas que podem me ajudar nesse momento? Quais são as ferramentas que vão me auxiliar, por exemplo, na coleta de um XML? Ou os meus clientes são serviço e eu preciso de uma comunicação com a prefeitura. Então você tem que analisar quantos clientes você tem, em que momento o seu escritório está, para você verificar se é possível você já colocar aquela ferramenta ou você fazer aos poucos, tá? E aí, um ponto muito importante é você fazer a reunião com a sua equipe, e aí eu sugiro uma reunião com a equipe toda, deixando tudo muito claro o que você pretende fazer, os treinamentos que todos participem, mas você precisa, como eu disse, ter pessoas chaves que mergulhem nesse processo e que te ajude nessa questão de resistências que vão ser encontradas ao longo do caminho, tá? E aí um outro passo é analisar o fluxo do seu escritório. O que você vai fazer? Você vai parar para olhar o seu escritório e ver onde você tem gargalos. Que gargalos são esses que você pode eliminar? Esse gargalo você pode eliminar com
um sistema, um exemplo, você tem problemas com o recebimento lá dos arquivos XML pelos seus clientes, os seus clientes demoram a mandar os arquivos, você, por conta disso, você acaba atrasando a entrega dos impostos. É um gargalo, é um problema que você vivencia, é um problema muito simples e que talvez muitos já não tenham esse tipo de problema. Mas você consegue resolver com um sistema de captação de XML. E hoje no mercado a gente tem vários, né? Não vou citar nenhum para não fazer propaganda, mas a gente tem vários sistemas de captura de XML em que eles estão buscando os arquivos o tempo todo de notas que são emitidas para os seus clientes, ou você coloca lá um robozinho, né, no computador do seu cliente, cada XML, cada nota que ele emite, esse robozinho já traz para você também esse arquivo. Poxa, você ganha um tempo enorme, porque no dia 1º, no dia 2, você já vai ter todos os XML de tudo que aconteceu no mês anterior, não é? Então, se esse é um gargalo, você consegue resolver. Então, essa análise do seu fluxo operacional de escritório é importante para que você analise esses gargalos. Analise também alguns processos repetitivos que possam existir. Sabe, o escritório de contabilidade tem muito isso, principalmente os menores. A gente vai passando o serviço de funcionário para funcionário. E chega num momento que o dono já não consegue mais passar o serviço. Na realidade, é um funcionário mais antigo que passa o serviço para o mais novo. E aí, sabe telefone sem fio? Sempre fica uma coisinha para trás, porque os processos não estão detalhados em papel e sempre fica um detalhe esquecido. Faz uma mudança que não era aquilo que você tinha já definido nos processos. E aí, pode ser que existam processos repetitivos dentro dessa tarefa que foi passada de um funcionário para o outro, né? Ou processos desnecessários de uma conferência desnecessária que faz uma conferência agora que na realidade podia deixar para depois, porque depois vai ser tranquilo, era mais fácil, era mais simples fazer. Bom, então essa análise do fluxo tem que ser feita por você, não tem jeito, tá? Tem que ser feita por você e pessoas específicas dentro do seu escritório, tá? Então, como eu falei, identificar os gaps aí, identificar os gargalos, analisar processos repetitivos, desnecessários e principalmente também os sistemas subutilizados, né? A gente tem sim sempre algum sistema que a gente não usa a ferramenta como um todo, tá? Às vezes é por problema do sistema, ok? Mas a maioria das vezes é porque o funcionário não sabe que o sistema faz aquilo, também não tem curiosidade para mexer e descobrir e não teve o treinamento necessário para poder fazer, tá? E outro ponto muito, muito importante também na automação é você verificar a integração entre sistemas. Porque você pode ter sistemas que se falam um com o outro, em que você tem uma informação lá, transforma aquilo num arquivo que esse sistema seu leia e junte tudo, tá? Então você precisa também analisar isso, porque é possível hoje. Hoje também no mercado tem várias ferramentas de integração entre sistemas, inclusive de sistemas do cliente com o seu, independente do seu cliente ter algum tipo de do programa do seu cliente ter algum tipo de ligação com o seu programa. Podem ser programas completamente diferentes. E existe uma ferramenta que faz a ponte entre esses dois sistemas. Eles trazem a informação do seu cliente para dentro do seu sistema, transformando em informações pertinentes para você e você ganha um tempo enorme, porque você aproveita a informação daquele seu cliente. É claro que a gente vai fazer isso com um cliente que é organizado, com um cliente que tem uma equipe administrativa, enfim, né? Bom, continuando, você vai falar assim, poxa, Juliana, é tanto sistema, é tanta coisa, eu não tenho dinheiro para isso tudo. Realmente, é um investimento. Mas ele é um investimento muito mais do que dinheiro, tá, gente? E às vezes vocês acham que essa automatização vai se tornar cara e na realidade ela não se torna tão cara assim, tá bom?
Você vai fazer um investimento sim, financeiro, mas em contrapartida você vai ter uma redução de custo absurda, porque se hoje o seu colaborador só faz, sei lá, só consegue fazer 10 empresas de comércio, por exemplo, porque ele precisa esperar os documentos chegarem, porque ele analisa nota por nota, porque ele ainda mexe no papel, você com automatização feita corretamente, feita de forma muito segura, você vai conseguir que ele atenda mais clientes. Então você vai ter uma mesma equipe, o mesmo custo, né? Você talvez um pouco mais de custo de folha, mas o crescimento desse custo não vai ser na mesma proporção do crescimento de novos clientes no escritório, né? Você então consegue trazer novos clientes para sua carteira sem necessidade de fazer na mesma proporção o aumento do seu custo, tá? Redução de erros, gente. Quem é empresário contábil sabe o terror que é quando um colaborador comete um erro. E assim, eu tenho uma frase que eu levo muito para dentro do escritório, que só erra quem trabalha. E erros acontecem, não tem jeito. A gente tem que tentar minimizá-los. E quando a gente automatiza uma série de processos, a gente consegue minimizar esses erros sim. E assim, o pior do erro que eu acho em relação ao funcionário, ao cliente, não é o problema financeiro, que também eu digo que o dinheiro vai, mas o dinheiro vem, né? O maior problema é a reputação com o seu cliente, né? A reputação com o seu cliente quando você tem que falar para ele, olha, seu fulano, o meu funcionário cometeu esse erro e a gente precisa ajustar, né? Então, quando você consegue automatizar uma série de coisas, você consegue reduzir a chance de erros sim. Eles vão zerar? Não. Você não vai acabar definitivamente com os erros do seu escritório, que, como eu disse, só erra quem trabalha. Mas você consegue minimizar muitos pequenos erros que te trazem um desgaste emocional muito grande, tá? Redução de retrabalho, sem dúvida nenhuma, também quando você faz investimento em determinadas ferramentas, você diminui o seu retrabalho, sim. Um exemplo de ferramentas que existem no mercado já é de recálculo de valores de impostos pelo que o cliente solicita via um chat. Ele acha que está falando com você, na realidade ele está falando com um robozinho lá do seu sistema, e ele fala, olha, eu não paguei o PIS, você pode recalcular? Ele vai lá, pergunta qual é a competência, o cliente responde, ele vai lá no sistema, porque você já tem o PIS lá calculado no sistema, né, todo certinho, faz o recálculo e já dispara a guia para o cliente. Você ganha um trabalho imenso aí, porque não é um funcionário seu que para atender esse tipo de solicitação e que acontece todos os dias, todas as horas, e em contrapartida do seu próprio cliente tá achando que ele tá falando com um funcionário lá do setor, tá? Enquanto na realidade ele tá falando com um robozinho lá do seu sistema, tá? Então, não pensem como custo. Na realidade, é um baita de investimento quando você faz aquisição de ferramentas para ajudar você na automatização do seu escritório, né? E que ferramentas tem aí no mercado, né? Como eu falei para vocês, eu não vou trazer nome de ferramentas nenhuma, mas eu vou trazer algumas dicas de ferramentas que eu já sei que existem no mercado, mas possivelmente você sabe que existem tantas outras, né? Então, gerenciamento financeiro, que é o mais comum aí que existe, tem ferramentas que buscam informação no banco automaticamente, sempre do dia anterior, e aí ele já, como esse gerenciador também pega as notas fiscais lá na Receita Federal, ele já gera um contas a pagar e você consegue fazer uma conciliação aí automática praticamente, é muito interessante. No gerenciamento financeiro você ganha também, por exemplo, quando você usa para o seu próprio escritório, existem alguns gerenciadores que você faz cadastro de contratos, que são as receitas recorrentes. E aí ele todo mês automaticamente ele gera o boleto, ele sozinho manda pro
para o seu cliente, ele gera nota fiscal. Se o seu cliente não pagar, ele manda um e-mail de cobrança para o seu cliente. Quando o seu cliente paga, ele já dá baixa ali no seu contas a receber. Então, gente, olha o tanto de tempo que se ganha ao você botar um gerenciador financeiro desse dentro do seu escritório. E você tem aí alguns até gratuitos pro contador, tá? Então, caramba, você ganha um tempo, né? Rodar honorários todo mês, dar baixa nos recebimentos, ver quem pagou, quem não pagou, ligar pro fulaninho porque ele não pagou. Caramba, você tem um robozinho que faz isso para você, ele só não liga, mas ele manda um e-mail para fazer a cobrança até o momento que o seu cliente faz o pagamento, tá? Gerenciamento de tarefas também, gente, é muito importante. A gente viu, né, logo no início da nossa conversa, eu falei para você que a gente teve aumento considerável de serviço, de tarefas a fazer, e se você não tiver um gerenciamento de tarefas ali para te ajudar a gerir isso, vai ser muito complicado. Controlar por planilha é praticamente impossível, até porque na planilha se aceita tudo. Hoje existe gerenciamento de tarefas no mercado que você consegue acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo. Então, o cliente abriu uma ordem de serviço, fez uma solicitação, o seu funcionário faz uma ordem de serviço. Quando ele conclui, ele joga o documento para esse sistema dispara para o e-mail do seu cliente o documento e esse sistema automaticamente já dá baixa naquela tarefa. Então você consegue analisar a produtividade de cada funcionário, o que o funcionário está produzindo, quanto está produzindo, qual cliente seu que está demandando mais atendimento. Então você tem aí um histórico dentro do gerenciamento de tarefas muito interessante, que vale muito a pena você investir num, sabe? É bem legal. Busca automática de arquivos, né? Como eu falei para vocês, a busca de arquivos XML, existem muitos no mercado, vários. Você tem um, eu tenho outro, e por aí vai, né? Busca lá na Receita Federal as notas de entrada, as notas que foram emitidas para o seu cliente. Você consegue buscar na Receita Estadual, né? Em alguns estados é possível isso. Você consegue pegar do seu próprio cliente os arquivos XML de forma automática. Então, isso aqui é o basicão, né, de busca automática de arquivos. Emissor de nota fiscal, também a gente tem automáticos, aqueles que já fazem de forma automática esse próprio gerenciamento financeiro. Se ele tiver, por exemplo, uma comunicação com a prefeitura, né, se falar, né, com a prefeitura do seu município, ele consegue também emitir a nota fiscal, gerar boleto e tudo aquilo que a gente já tinha falado sobre gerenciamento financeiro, tá? Ferramentas de marketing, a gente também tem ferramentas, sistemas aí que vão fazer essa questão de marketing automática para vocês, de envio de e-mails, de acompanhamento de leads, enfim, de uma série de questões, tá? Lançamentos através do OCR. O OCR é um reconhecimento óptico dos caracteres. Alguns sistemas avançados aí já conseguem ler o documento e fazer o lançamento contábil. Então, ele lê o documento em PDF e já faz a conta débito, a conta crédito, o valor, a data, tudo, já faz um lançamento para você. Existem já ferramentas assim. Compartilhamento de documentos, em que você disponibiliza na nuvem os documentos e o seu cliente também tem acesso e consegue também mandar documentos para você. Então você organiza aquela pasta suspensa que você tinha lá no seu arquivo, sabe? Você transforma isso tudo em digital e cria uma pasta em que você vai compartilhar somente com aquele cliente. Então aquele cliente vai ter acesso a todos os documentos dele. Isso é possível, isso é viável e ele acessa de qualquer lugar, inclusive de um celular, tá? Geração de tributos de forma automática, esse aqui também é comum já no mercado, a gente já conhece, né? Já vimos e existem ferramentas que fazem isso. Eles funcionam basicamente da seguinte forma: eles pegam eles vão na prefeitura, né? Isso aqui principalmente com prestador de serviços, tá? Mas faz também com empresas de comércios menores, né? Mas pensando numa prestadora de serviços, eles vão lá na prefeitura, pegam todos os arquivos XML,
apuram, né, faz a apuração dos impostos, da soma, né, do faturamento, dos impostos. Ele acessa o PGDAS, a empresa sendo do Simples, ele acessa o PGDAS, né, faz a digitação no local correto do faturamento dessa empresa, né, da receita dessa empresa, e já puxa o DAS para você, já deixa lá disponível para você fazer só a validação, para você fazer só a verificação, e se tiver tudo ok, você dispara o e-mail para o cliente. E se você já estiver tão seguro com a utilização dessa ferramenta, ele dispara o e-mail para o seu cliente antes mesmo de você ver, tá? Então isso é possível, isso existe, isso não é outro mundo, tá? Isso aí tá ao alcance da mão de vocês. Auditoria em arquivos eletrônicos também é uma ferramenta em que a gente consegue pegar um arquivo de SPED e fazer cruzamento com outros arquivos que se falam, que precisam se falar, né? Então é uma ferramenta muito importante que vai te trazer uma segurança também muito grande. E um outro exemplo de ferramenta aí é um precificador de honorários, em que ele analisa o tempo que cada funcionário seu gasta com determinado cliente. E aí ele analisa o custo hora desse seu funcionário, quanto tempo ele gastou, e ele traz aí uma sugestão de precificação de honorários. Muito legal, viu, gente? Então, tem mais? Bom, outras ferramentas que existem integração entre sistemas, eu já tinha falado um pouquinho antes, né? Uma ferramenta que faz a ponte entre o sistema do seu cliente com o seu sistema. Então, o cliente que tem um financeiro organizado, que faz uma conciliação bancária segura, que está todo bonitinho lá dentro, você não precisa replicar todo esse serviço dentro do seu escritório, botando um funcionário para fazer a mesma conciliação bancária que já foi feita pelo funcionário do seu cliente. Então, aproveita o relatório que esse sistema do seu cliente gera, e aí pode ser em PDF, pode ser em planilha eletrônica, enfim. E aí você consegue fazer com que um outro sistema transforme essas informações em informações que vão ser importadas para o seu sistema contábil, tá? Muito bacana, viu, gente? Outros sistemas de geração de gráficos e relatórios de análise, então você pega um balancete, que é muito difícil um cliente conseguir ler um balancete, conseguir analisar um balancete, né? Ele não tem obrigação de entender o que é ativo, o que é passivo e tal, mas ele precisa daqueles dados para tomar as decisões, né, importantes da empresa dele. Transforma aquilo num gráfico, transforma aquilo em índices, dá um trabalho danado para você fazer na mão. Então hoje tem sistemas que você importa esse balancete, você faz uma pré-configuração de um depara lá, e aí ele traz aquele balancete todo detalhado em gráficos, em números, em índices, em comparações, e que vai trazer muitas informações para o seu cliente. E sabe qual é o outro ponto mais importante nisso? O seu cliente vai amar e vai ver valor no seu serviço, tá? Gerenciamento de mensagens com clientes, né? O cliente hoje quer mensagem pelo WhatsApp, ele não quer ficar trocando e-mail, ele não quer ficar marcando reunião presencial, ele quer fazer um vídeo, ele quer fazer uma coisa mais rápida. Então é difícil quando isso toma uma proporção muito grande de vários WhatsApps, por exemplo, dentro do escritório. Então hoje você tem um gerenciador dessas mensagens que você consegue fazer o acompanhamento desse atendimento dos clientes, tá? Assinatura de contrato. Porque, caramba, você não pode querer ser um escritório digital e continuar enviando contrato de prestação de serviço no papel para o seu cliente, né? Você precisa transformar esse contrato aí num contrato digital. Então hoje tem ferramentas, inclusive gratuitas, que você consegue fazer a assinatura do contrato digital com validade jurídica. Então você faz o seu contrato de prestação de serviço, manda para o cliente, ele recebe o e-mail, ele acessa, ele assina, devolve, você tem um documento assinado. Muito legal, tá? Acompanhamento de certidão negativa, cliente que precisa manter as certidões negativas porque participa de licitação, participa de algum tipo de processo aí seletivo e tal. Tem ferramenta que toma conta da certidão, e quando não sai certidão, tá lá um vermelhinho para você olhar, para você verificar o que aconteceu, e aí você não é pego de surpresa. Acompanhamento de mensagens lá da Receita Federal, né, das intimações que os clientes recebem, dos avisos que os clientes recebem lá no ECAC. Então tem ferramentas que fazem isso
e vão buscar essas informações e trazem para você. Você não precisa ficar entrando em cliente por cliente e muitos outros, gente. Eu trouxe aqui algumas ideias, algumas propostas, mas eu tenho certeza que você aí deve conhecer algum outro diferente que eu não citei aqui e que você já utiliza, por exemplo, né? Bom, era isso que eu precisava falar para vocês. Bom, termino a minha apresentação trazendo um insight do livro Gestão da Manhã, do Sandro Magaldi, em que ele fala o seguinte: o futuro não é mais como era antigamente. O ser humano se habituou ao pensamento linear, a estar na sua zona de conforto. Mas as mudanças tecnológicas acontecem de forma exponencial e por isso existe uma necessidade imperiosa de se transformar e acompanhar essas mudanças, pois se elas não forem identificadas e nem percebidas a tempo, possivelmente muitas oportunidades serão perdidas. Um super beijo, fiquem com Deus.